Olá, meus queridos, Yarinha na área para a gente corrigir algumas questões da CETAP. Você vai fazer a prova de Castanhal? É a banca organizadora, tá? E é uma banca extremamente gramatiqueira, então acho legal a gente sempre ficar corrigindo algumas questões para mostrar como ela gosta de cobrar e aquilo que você tem que saber de forma básica para acertar todas as questões. Tudo bem? Então, vamos lá. E para quem vai fazer a prova de Castanhal, tem uma novidade, estou aproveitando para corrigir essas questões e fazer um lançamento. Nós temos agora uma nova turma online ao vivo comigo, só que agora direcionadíssima para a CETAP. Você vai fazer Castanhal, é a banca, e tá muito legal essa turma mesmo, tá? Serão 8 encontros às terças, de 19 às 22, haverá intervalo sim, tá? É uma turma de matéria mais exercícios, tá? Eu vou trabalhar exercícios para você aprender principalmente a parte gramatical, porque essa banca é muito gramatiqueira. Mas, além da turma com matéria e exercício com transmissão ao vivo, você tem um bônus, tá? Do Quebrando a Banca CETAP. Sim, e o preço tá excelente, ó. Por R$150, você vai ter direito à turma com matéria mais exercícios, mais o Quebrando a Banca CETAP, com novíssimas 150 questões da CETAP. E um bônus extra, é bônus demais, tá? A gente tem o antigo Quebrando a Banca CETAP, a gente está disponibilizando para quem quer fazer essa turma. Quer fazer essa turma? Você vai ter 150 novas questões e as 150 antigas disponíveis. É legal porque você fica vendo como ela já cobrou, ela mantém a mesma linha de raciocínio, aí não tem como você não aprender, né? 300 questões já gravadas, mais as questões que eu vou usar, porque as questões que eu vou usar são diferentes, que é para você aprender gramática de verdade, ok? Começa dia 16, eu, se fosse você, não perdi essa oportunidade, tá? No meu canal, você pode se inscrever, tem um link na descrição, tá? Yara, mas eu queria o Quebrando a Banca CETAP, tá? Se você quiser só o Quebrando a Banca CETAP, R$49. E a gente está dando esse bônus das questões antigas. Então, são 150 novas e 150 antigas. Por R$49, tá ótimo. Yara, eu já comprei, na verdade, esse Quebrando a Banca. O que é que eu faço? Você entra em contato com o nosso e-mail, que é o contato, tá? É .yaracoeli@gmail.com, tá? E aí você entra em contato com esse e-mail e você pede o desconto. Diz, olha, eu já comprei o Quebrando a Banca, eu quero a turma. A gente dá o desconto do Quebrando a Banca sem problema nenhum. Você vem participar com a gente, tudo bem? E aí vamos ver como é que ela cobra, tá? Vamos ver como é que ela cobra. Mas se você não quer perder nada, inscreva-se aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, né? Ativa o sininho, né? Me segue lá no Instagram, que eu também coloco lá umas questõezinhas, dou umas diquinhas, a gente está ativo agora, tá? Não perde nada, vem logo. E a gente tem aqui, ó. Se você ainda não baixou, vai aqui no link, baixa a apostila com 5 questões, a gente vai mostrar 5 questões relacionadas, tá? Uma de morfologia, uma de sintaxe, né? É de predicação verbal, que é sintaxe, uma de sintaxe mesmo, uma de período composto e uma de pontuação. Na verdade, tudo isso é morfossintaxe, tá bom? Ela é uma banca que você tem que estudar morfologia e a pontuação dela é sintática. Ela pouco tem questão de pontuação para você enxergar se está certo ou se está errado. Normalmente é para enxergar. O que é que essa vírgula está fazendo aí? Está isolando o quê? Então, ela associa ao processo sintático. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa primeira questão aqui, ela é de morfologia. Mas o que você tem que tomar cuidado com a CETAP? Com o comando, tá? Ela diz assim, ó, bem aqui, ó. Há um erro na classificação morfológica. Ela quer o erro, mas ela destacou? Não, porque ela não destaca. Você tem que tomar cuidado com essa banca. Eu acho o processo de formatação da prova dela tá? Não tem um destaque, um nada. Acho difícil, mas você tem que treinar para você já se acostumar. Tudo bem? Ó, o fragmento é esse. Não. Shakespeare não precisa de terno e gravata para ser atual. Há um erro na classificação morfológica. Então, ela vai classificar morfologicamente. Classificação morfológica é a gente reconhecer as classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, sabe? E ela trabalha com isso sim. Preposição é um negócio que você tem que decorar. Então, vamos lá ver um por um, né? Olha, que é o erro, tá? Ela diz que a frase apresenta 2 advérbios. Bom, vamos lá. Não. Não já é um advérbio de negação. Shakespeare não precisa de terno e gravata para ser atual. O outro não é um advérbio também. Então, eu tenho aqui 2 advérbios
realmente, ó, a afirmação é verdadeira, aqui eu não tenho erro. A afirmação é verdadeira. B de bola, né? Já marquei os dois, ó. Há 3 substantivos na frase. Vou dar uma dica para vocês, ó. O substantivo, eu consigo colocar um artigo na frente para eu perceber que aquilo é substantivo. Ele pode não vir, eu consigo colocar. Vamos lá. Não, Shakespeare não precisa de terno e gravata, ó. É o Shakespeare, é o nome de alguém, né? Não precisa, ó. É o terno e a gravata. Opa, substantivos. Vou dar uma dica para vocês. O E liga iguais. O E liga iguais. O E liga iguais, tá? Então, aqui eu tenho, sim, 3 substantivos. Tenho, sim, 3 substantivos, ó. O Shakespeare é um substantivo. O terno é um substantivo. E a gravata é outro substantivo. Eles nomeiam elementos, né? Aqui nomeia uma pessoa, ali nomeia coisas, tá? Há 3 substantivos, não há erro aqui na classificação, classificação corretíssima, tá? C de casa, ele diz que há 2 verbos de regências diversas. Embora ele tenha colocado isso como morfologia, isso aqui é sintaxe, tá? E ela gosta, essa é uma banca que gosta de regência como classificação, ó. Regência é classificação verbal, tá? É predicação verbal. É classificação, é predicação verbal, tá? E aí, a predicação verbal é o tipo de predicado, é o tipo de verbo. É isso que a gente tem. Tudo bem? E aí, olha só. Regências diversas. Às vezes, há bancas que trabalham regência só para você ver se exige adequadamente preposição. E ela trabalha assim também. Mas ela adora regência gramática. É verbo transitivo direto? É verbo transitivo indireto? É verbo de ligação? Então tá, eu vou marcar os verbos, né? Eu tenho assim, ó, Shakespeare não precisa de terno e gravata para ser atual. É precisa e ser, né? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Ele pede uma preposição, ele é verbo transitivo indireto, ó. E o verbo ser, ele pode ter mais de uma classificação, tá? Mas, por excelência, ele é verbo de ligação. Então, gente, eles têm predicação diferente, eles têm regência diferente, sim, tá? Então, não há erro. A classificação está correta, tá? O verbo ser, ele pode também ser verbo auxiliar, se tiver outro verbo depois, e ele pode ser intransitivo, se ele só exigir lugar, tá? Mas, normalmente, ele é usado como verbo de ligação. E essa banca trabalha com padrãozão. Então, toda vez que eu fiz questões dela, ela só trabalhou o verbo de ligação como verbo de ligação. Fica a dica, tá? Opa, há uma preposição e uma conjunção no fragmento. Se há 2 coisas que você tem que decorar, é preposição e conjunção. Por favor, tá? Yara, às vezes assim, eu tenho uma insônia, tá com insônia? Fica lá decorando preposição e conjunção, bem sério, principalmente preposição, tá? Porque a conjunção, a gente vai ter que trabalhar a conjunção com o nome da oração, né? Que é muito importante. Mas preposição é bem decoreba, gente, bem decoreba. Deixa eu olhar bem ali, ó. Aquele D ali é sempre preposição, ó. Esse D aqui, ó, ele é sempre preposição, tá? E esse E aqui, ó, ele é sempre conjunção. Então, eu tenho 2 elementos que não são nem de análise, sabe? São de decoreba. Preposição, eu acho que você deveria decorar. Principalmente as principais, né? Então, assim, decore. Por exemplo, ó, de é sempre preposição. Em é sempre preposição. Com é sempre preposição. Sem é sempre preposição. Por sem acento, ó. Por sem acento é sempre preposição, tá? Se você tem sob... Se você tem sobre, você tem sempre preposição. Tem mais, tô colocando só as basiconas, tá? Aí o para e o entre, eles são, né? Eles têm mais de uma classificação. O para e o entre, ou eles são verbo, tá? Ou eles são preposição. Se eu disser para de gritar, menina, aí é verbo. Se eu disser eu vou para a China, não é verbo, é preposição. Se eu disser entre, eu quero falar com você, entre.
Entre ação de entrar, verbo. Entre nós dois não existe mais nada. Não é verbo, então é preposição. Tudo bem? Então, esses dois, o para, então tem o para ali, mas deixa aquele para lá, tá? Aqui eu tenho uma preposição e eu tenho sim uma conjunção no fragmento, tá? Deixa pra lá, tá? Tem. Aí ele diz que o para é uma conjunção subordinativa condicional. Eu vou dar uma dica para vocês. Dava para perceber que essa questão estava errada pelo sentido. Pois é. Então, assim, ela às vezes facilita a tua vida, facilita de verdade, tá? Ela tá me dizendo que para é uma conjunção subordinativa condicional. O problema é que para mais verbo é finalidade. É final, porque indica finalidade. Então, só de você saber isso, a gente já sabia que essa questão estava errada. Já ia para outra, tá? Ela tem mais um erro, gente, que eu acabei de formar para você ainda há pouco. O para, ele não é conjunção. Não é conjunção, gente. O para, ele é preposição ou verbo, tá? Ali ele é uma preposição. Não, Yara, mas sabe o que é? Olha só, aquele para, depois dele tem um verbo, então ele está iniciando uma oração. Logo, se ele inicia uma oração, ele é uma conjunção. Não, gente, ele não é, tá? Nem tudo que inicia oração é conjunção, tá? A conjunção, ela inicia uma oração desenvolvida. O verbo flexiona. Existem orações reduzidas, tá? Aquilo é uma oração reduzida, com o verbo terminado em R, tá? E oração é reduzida justamente porque não tem conjunção. Então, eu não poderia chamar esse para de conjunção para uma oração que é de um tipo que não tem conjunção, não tem lógica, tá? Não tem lógica. Então, fica aí o recado. Isso aí é uma preposição, tá? Iniciando uma oração reduzida. Preposições iniciam orações reduzidas, gente. O por inicia, indicando causa. O a inicia, indicando condição. O a mais o, inicia indicando tempo. Você tá entendendo? Preposição inicia oração reduzida. Por exemplo, se eu disser para você, é hora de partir. De partir, partir é um verbo, é uma oração. Esse de não é conjunção, esse de é sempre preposição. Você tá entendendo? Então tá. Então tinha um erro aqui, você não precisava nem saber disso, né? Trate de aprender a acertar a questão mesmo sem saber tudo. Tudo bem? A alternativa errada é a letra E. Esse erro aqui é evidente, tá? Esse erro aqui você aprende para ir evoluindo. Tudo bem? Então, ó, todas as classificações estavam certas, menos a da letra E de escroto, tá? O para, ele nunca vai ser conjunção, gente. O para, ele nunca vai ser conjunção. Ele pode me dizer assim, que o para funciona como uma conjunção, é uma coisa, tá? Mas ele ser conjunção, o nome dele não é de jeito nenhum. E o para nunca vai ser condicional. Opa, matava a questão. Aproveite e acerte a questão, tá? É morfológica, mas ela teve alguns aspectos sintáticos e alguns aspectos semânticos, para você perceber, tá? Agora, essa segunda questão é uma questão que eu coloquei porque ela é sintática, tá? Mas se você não entender o comando, aí fica difícil, né? Ele diz assim, tudo se torna possível. Aí ele diz, há verbo com predicação similar. Yara, eu não sei o que é predicação. Pois é, então tem que estudar para saber a linguagem da banca, tá? Predicação tem a ver com predicado. E o que que todo predicado tem? Verbo. Predicação é a classificação verbal, é a regência verbal, tá? Então, o que que ele quer? Similar é igual, é mesmo a predicação. Então, você vai pegar o verbo lá de cima e você vai classificar. Ele é o quê? Verbo de ligação? Ele é verbo transitivo direto? Ele é verbo transitivo indireto? Ele é verbo intransitivo? Você vai classificar. E aí você vai também classificar os verbos das alternativas. Qual deles tiver a mesma classificação lá de cima, será essa alternativa. Vamos trabalhar? Gente, ela trabalha muito no decoreba. Esse verbo que ela escolheu é muito decoreba, tá? Então vamos lá. Ó. Bom, qual é o verbo aqui? Tá? Ela quer um verbo com predicação similar. Predicação é regência, é classificação verbal, tá? É regência, tá? É classificação verbal. É classificação verbal. Tudo bem? É regência, é classificação verbal. Então tá, você vai marcar o verbo. A Yara é torna. Peraí. Tudo se torna o quê?
tudo se torna o quê? Ah, é verbo transitivo direto, isso aqui é objeto direto, é isso. Errou. Errou, gente. Vocês têm um vício de verbo transitivo direto, todo mundo sabe disso, tá? Nesse caso, você tinha que prestar atenção que esse tornar, ele tem uma partícula C. E agora eu vou para a dica e vamos ao decoreba, tá? Vamos ao decoreba, tudo bem? Se aí fosse o verbo tornar, o verbo tornar é sempre verbo transitivo direto, ok? O verbo tornar é sempre verbo transitivo direto, ok? Qual é o problema? O problema é que ali não é o verbo tornar, ali é o verbo tornar-se. Aí é outro verbo, tá? Tornar-se é sempre verbo de ligação. Tornar-se é sempre verbo de ligação. Tornar-se é sempre verbo de ligação. Se tem um grupo de verbos que você tem que decorar, é o verbo de ligação, tá? Então vamos lá. Se, estar, permanecer, ficar. Se, estar, permanecer, ficar. São verbos de ligação, tá? Virar, virar, depende. Tem virar indicando ação. Quando ele não indica a ação de virar, ele é verbo de ligação. Então, a Maria virou o bife, para ele não ficar queimado de um lado, tá? Ela virou o bife. Verbo transitivo direto, tá? Agora, Maria virou uma fera. Ninguém segurava Maria. Maria virou uma fera. Maria virou uma fera, não é. Ela pegou uma fera, virou a fera. Não é, gente. Ela se tornou uma fera. Aí virar é verbo de ligação. E aí, gente, tornar-se. Tornar-se é sempre verbo de ligação. Tornar-se é sempre verbo de ligação. Vamos trabalhar com decoreba, tá? Então, ó, tornar-se aqui, ó. Tudo se torna possível. Verbo de ligação, vou fazer a análise sintática toda, ó. Tudo é o sujeito, verbo de ligação sempre exige, não ouvi? Predicativo do sujeito, tá aqui, ó. Ela ama verbo de ligação, gente, desde o início, desde 1849, que a CETAP faz prova, olha, tá? Ela tem questões muito antigas, mas essas questões muito antigas, elas continuam na mesma linha de raciocínio que ela trabalha hoje, ok? Então, vamos lá, ó. Ela adora verbo de ligação. Agora vamos trabalhar. Há pessoas. Esse verbo, ó, decora esse verbo. Aproveita e faz o decoreba, ó. Isso aqui é verbo haver, né? Isso aqui é verbo haver, tá? Vamos lá. O verbo haver, quando ele tem sentido de existir, entenda, o verbo existir é um, o verbo haver é outro, tá? O verbo haver no sentido de existir, ele é verbo impessoal. Essa banca adora esse nome, tá? Ou seja, constrói oração sem sujeito, tá? Mas ele sempre tem complemento, gente. Então, ele não tem sujeito, mas ele é sempre verbo transitivo direto e exige objeto direto. Sempre. E olha, a CETAP já fez umas questões bem cabeludas com o verbo haver, tá? O existir é sempre verbo intransitivo, tá? Existir é um verbo e haver é outro. Eles só têm o mesmo sentido, ó. Há pessoas, existem pessoas, existem pessoas. No sentido de existir, não tem sujeito, é sempre verbo transitivo direto e exige objeto direto. Aquele verbo é sempre verbo de ligação. Então, não é similar à predicação, tá? Tudo bem? B de bola. Abro as portas do meu ser a tudo. Yara tem o verbo ser. Não, mas isso não é verbo. Não é verbo, não. O verbo é abro, é abro. Aqui, ó, só para mostrar, é o meu ser. É o meu ser. É o ser. Isso aqui é substantivo, tá, gente? Então, se fosse verbo ser, tudo bem, tá? Não é, tá? Abro. Quem abre, abre alguma coisa, ó. Verbo transitivo direto exige o objeto direto. Lá em cima é verbo de ligação. Não é similar, né? C de casa, explicava assim seu segredo. O verbo é explicava. Quem explica, explica algo. Verbo transitivo direto, ó. Seu segredo é o objeto direto. Lá em cima é verbo de ligação, predicação distinta. E ó, que ficou cega e surda ainda muito jovem. Peraí. O verbo aqui é ficou. Ah, eu tenho que lembrar. Se, está, permanecer, ficar. Ou, se, está, permanecer, ficar. São, por excelência, né, verbos de ligação. Então, ó, aqui é verbo de ligação, né? Cega e surda são o predicativo do sujeito. Lá é sempre verbo de ligação
mesma predicação, mesma classificação verbal, D de doido. Só lembra que ela não marcou nada. É você que tem que enxergar, você tem que enxergar a partícula C. E que lhes falta? O verbo é faltar. Normalmente, o verbo faltar é intransitivo, tá, gente? Como ele tem esse lhes aqui, nesse contexto, ele é verbo transitivo indireto. Esse lhes, objeto indireto, lá é verbo de ligação. Tudo bem? Então, fique atento, principalmente para linguagem, né? A linguagem para você entender. Porque imagina, se você não faz prova antecipadamente, você pode até saber de verbo, mas aí você não entendeu a questão, tá? É predicação, classificação, tornar-se é sempre verbo de ligação. Tornar-se, tem que ter o C. Tornar-se é sempre verbo de ligação. Aqui é o basicão. Ela trabalha com basicão, gente. Se, estar, permanecer, ficar. Ela ama verbo de ligação. Fique esperto. Começa a treinar a classificação de verbo. Você vai ver que vai servir a essa prova, tá? E aí a gente tem a terceira aqui, ó. A terceira é uma função sintática, gente, que tem caído muito, 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 muito. Se você tem feito provas da CETAP desde 1800, antigamente, tá? Porque ela faz há muito tempo, ela gosta de microdetalhes sintáticos, tá? Então é uma banca que trabalha com isso. Normalmente, as bancas não são micro, ela é, tá? Então vamos lá. Ela quer que você classifique o tudo aqui, ó. Tudo, 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 tudo. Ela é legal, gente. Ela é legal. Por quê? Eu acho que você poderia achar... Olha só como ela é legal. Vou dizer qual seria o erro comum. Peraí, Yara, deixa eu ver. Reviravoltas, estresse, alegria, tudo pode acontecer. Peraí, o que pode acontecer? Tudo. Ah, Yara, então tudo é o sujeito. Ela não colocou sujeito. Eu teria colocado na letra A, sou pior que ela. Então, gente, ó, não é sujeito que ela não colocou. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, tá? Vocativo, gente, vem sempre com pontuação. Vem sempre com pontuação, tá? Então, você já eliminava, tá? Agente da passiva vem sempre, isso aqui é sempre, tá? Vem sempre com preposição. Então, você já eliminava, tá? Aquele tudo ali não tem preposição antes e ele não está isolado. E vocativo é com quem se fala, né? Tudo, vem cá, tudo, quero falar contigo. Tudo, tô querendo saber uma coisa. Tudo, vem cá, senta aqui comigo. Tudo, vem cá, vem cá. Não é, né, gente, tá? Então, assim, você teria dois, tá? Deixa eu te avisar, adjunto adnominal sempre acompanha do lado, tá? Sempre acompanha substantivo. Então, se eu não tiver do lado um substantivo, ele não vai ser adjunto adnominal. Por exemplo, é assim, toda pessoa, aí o toda vai ser adjunto adnominal, porque está acompanhando pessoa, tá? Ali eu estou vendo tudo sozinho. Eu estou trabalhando por um processo de eliminação. Você está reparando? Não, Yara, mas sabe o que eu já reparei? Aposto vem sempre com pontuação. Não, não, não. Se você acha isso, você precisa evoluir. Você precisa estudar sobre aposto, tá? Aposto é um repetidor. Aposto é um repetidor. Aposto é um repetidor. O que um aposto faz? Ele é um termo acessório, tá? Aí ele repete um termo anteriormente citado. Ele diz de novo. Ele tem uma natureza substantiva, tá? É claro que no âmbito da pontuação, a gente estuda mais o aposto explicativo. Aí o aposto explicativo, ele é um aposto que vem isolado por vírgula. Só que ele é maior, ele não resume, né? Existe também, gente, o aposto resumitivo. A gente trabalha mais com ele na concordância, tá? O que ele é? Ele é um pronome definido. Tudo, nada, ninguém, algo. Ele é um pronome, tá? E ele vai resumir tudo que foi dito antes. É isso que ele é. Então, toda vez que você tiver um pronome resumindo tudo que foi dito antes, ele se chama aposto resumitivo, tá? Opa, esse tudo aí, ó. Esse tudo aí. Ele tá ou não tá resumindo tudo que foi dito antes? Sim ou não? Vamos lá, olha só. Sintaticamente, o que você tem é isso aqui, ó. Reviravoltas, estresse, alegria. Isso aqui, na verdade, é o sujeito composto, tá? Só que essa frase é a típica frase de gente preguiçosa. A gente faz isso, né? Olha só, a gente diz assim.
Yara, as carteiras, a mesa, o armário, tudo queimou. Aí a mano ficou com preguiça de dizer, né? Sei lá, umas 10 coisas, né? Que a pessoa ia enumerar. Yara, as carteiras, a mesa, o armário. Aí deu preguiça, né? Tudo queimou. Aí você já resumiu, né? Então, Yara, Genoveva, Sigfrida, Holofortina, Esmeguilina. Tinha mais 10 pessoas. Ninguém veio à reunião. Deu preguiça, né? O que a gente faz? Vamos resumir logo tudo. Então, o que eu tenho? Ó? Reviravoltas, estresse, alegria. Aí o que acontece? Ó? Isolamos o que foi dito antes. Aí esse tudo, ele ficou no lugar, ó, ele repete o termo citado. Ele repete, tá, o termo citado. Só que agora ele está repetindo o termo citado, resumindo. Se ele tivesse explicando, ele viria entre vírgulas, tá? Então, o que ele é? Ele é um aposto resumitivo. O aposto resumitivo, ele é sempre morfologicamente um pronome, tá? Então, assim, ó, morfologicamente, tá? Ele é um pronome indefinido, tá? Morfologicamente, tá? É pronome indefinido. É pronome indefinido, tá? Então, é assim, é um pronome indefinido funcionando como aposto resumitivo. Cai, gente, tem um monte de questão da setup assim. Então, a alternativa aqui é a letra D de doido, né? Ele é um aposto resumitivo. Quem é o aposto resumitivo? É um pronome indefinido, né? É um pronome indefinido resumindo, né? É um pronome indefinido resumindo tudo que vem antes. Resumindo tudo o que vem antes, ok? Tudo bem? É sempre um pronome indefinido, tá? É sempre um pronome indefinido. Yara, e o agente da passiva? O agente da passiva, primeiro, ele vem na voz passiva. Então, você tem que ver se o sujeito está sofrendo a ação, tá? E ele vem com preposição praticando a ação na voz passiva, né? Praticando a ação na voz passiva, tá? Então, lembra assim, agente da passiva é com preposição. Agente da passiva é com preposição. O tudo não tá com preposição. Vocativo é com quem se fala. É com quem se fala e vem sempre isolado por vírgula, tá? Então, se o nome da pessoa é tudo bem, né? Tudo, vem cá. Tudo. Chega aqui, tudo. Senta, quero falar contigo. Aí, tudo bem, não é o caso, né? Adjunto adnominal é sempre junto de substantivo. Sempre junto de substantivo. Um pronome pode ser adjunto adnominal, gente. Mas ele sozinho, sem substantivo, não é. Não é, tá? Se eu disser toda pessoa, o toda vai ser adjunto adnominal, tá? Se eu disser todo caso, o todo vai ser adjunto adnominal, porque ele está acompanhando o caso. Então, dá pra gente eliminar. É isso que eu quero que você entenda. Se você souber o básico, você já trabalha com eliminação. Yara, só tem esses dois tipos de aposto? Não. A gente tem aposto explicativo, a gente tem aposto resumitivo, a gente tem aposto denominativo ou restritivo ou específico, que ela chama também, tá? Mas restritivo, tá? Por exemplo, se eu disser a professora Yara, Yara está repetindo professora e está denominando. Então, esse aposto, ele é restritivo, ele restringe, ele não explica, tá? Ele especifica que é a Yara e ele denomina. Então, ela pode usar qualquer um desses nomes, tá? Ainda tem o aposto distributivo, esse ela nunca usou, que é o este versus aquele. É o este versus aquele. O este vai repetir o último citado e o aquele vai repetir o primeiro citado. Maria e Rita saíram. Esta foi à feira e aquela ao mercado, tá? Então, não tem só um tipo de aposto. Se você vai fazer setup, você precisa estudar aposto, tá? Você precisa sair dessa linha de achar que aposto é só explicativo, porque senão você pode perder a questão. Tudo bem? Então, fica a dica. Estude aposto se você vai fazer prova da setup.
Aqui estava relativamente fácil, mas tem que estudar um pouquinho mais, tá? E aí, se você quer estudar um pouquinho mais, porque eu vou trabalhar todos os tipos de aposto, a gente tem a turma que começa dia 16. Eu, se fosse você, não perdia. Toda terça, vão ser 8 encontros, mas dá pra gente trabalhar bem legal. É um tempo bem longo, a gente vai dar intervalinho, mas a gente vai trabalhar matéria, mais exercícios, tá? E a gente vai ver aquilo que ela cobra efetivamente. Você vai ver que vai ser bem interessante. Lembrando que vou trabalhar matéria mais exercícios para fixar o assunto, tá? E você aprender efetivamente. E você ainda vai ter a mais, tá? Além dos exercícios que eu vou trabalhar em sala, o Quebrando a Banca setup. Só R$150. Vai, aproveita, tá? Vai lá no meu site, aceita cartão, aceita Pix. Vai, que você consegue se inscrever, vai ser bem legal, tá? E se quiser só o Quebrando a Banca, tá R$49. Eu, se fosse você, pegava a turma completa, porque já garantia esse Quebrando a Banca e garantia a explicação. Lembrando que a nossa turma, ela fica disponível, fica gravada. Vai ser aula ao vivo, com chat. Você vai poder conversar, tirar dúvida comigo, tá? Mas, eu não consegui ver. Fica gravada. Terminou a aula, fica lá na plataforma gravada e você vai poder assistir por 120 dias, ou seja, 4 meses. E pode rever. Dá tempo, até a prova dá sim. E essa quarta questão aqui, ó. Essa quarta questão aqui tem que ficar atenta ao comando, né? Olha o que ela me diz. A análise do período falhou. A análise do período falhou, ó. Falhou. Era esse o foco. Yara, o que ela quer dizer com isso? Inclusive, ela é uma banca que adora. Falhou, tá incorreto, né? Não, né? Então, assim, tem que ficar atenta ao comando. Significa que todas as afirmações que ela vai fazer estarão certas, menos uma. O que eu acho legal é que a errada aqui é bem gritante. E aí, pô, você não podia errar, sabe? Você podia não saber. É isso que eu quero que você saiba. A setup, às vezes, tem uma questão ou outra que tem alternativas bem enjoadas, tá? Mas tá, aí você vai ficar batendo cabeça com aquela alternativa enjoada, você vai logo para fácil. A fácil define o que tá certo ou o que tá errado. Ela é uma banca fácil de fechar a prova, tá? Mas ela vai ter itens que podem ser um pouquinho mais exigentes, tá? Não ligue para esses itens na hora de fazer a prova. Você tem que começar a trabalhar como se estivesse simulando. Vou simular. Na hora de aprender, de fazer eu vou ter a aula, eu vou exercitar, tudo bem, tá? Mas na hora de treinar o exercício, saber qual é a alternativa correta para não precisar entrar com recurso, né? Então vamos ver o que falhou aqui, tá? Na letra A, ela diz que os 3 primeiros períodos apresentam estruturas similares, tá? Primeiro, o período se encerra no ponto. O período se encerra no ponto. O período se encerra no ponto. Então eu tenho, ó, primeiro período, segundo período, terceiro período, tá? O primeiro período é assim: se somos contra o Estado, somos apátridas. Se fazemos o bem, somos inimigos. Se falamos a verdade, somos perigosos. São estruturas similares, sim. Todas começam com se, uma condição, e a afirmação, né, que está associada a essa condição. Então, realmente, os 3 primeiros períodos apresentam estruturas similares, iguais, né, semelhantes. Bom, C e C. É verdade, né? Nos 3 primeiros períodos iniciais, as orações subordinadas são concessivas. Gente, vocês precisam decorar conjunção, principalmente conjunção concessiva. Precisam, tá? Conjunção concessiva. Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, com quanto, pelo menos essas 5, sabe? O C, quando é que ele vai ser concessivo? Nunca, gente, nunca. Um C, ele pode ter mais de um valor, mas ele nunca vai ser concessivo. Então, se ele queria a errada já era a letra B, tá? Você tem um C ali que indica, na verdade, condição. Então, se ele queria a falha, essa falha era bem evidente, tá? As orações subordinadas, elas são condicionais. As orações subordinadas, elas são condicionais. Esse C, ele indica condição. Então, Égua, tava muito legal. Ai, Yara, é fácil. Tem um monte de questão fácil. Se você estudar a gramática, decorar a conjunção, vai ter um monte de questão bem fácil, tá? Mas tem que aprender a trabalhar com a banca para não vacilar, né? Vamos ver a C?
Ele diz, há 4 predicativos no texto. Ela é a banca que ama predicativo, gente. Então, ela é uma banca micro, ela ama predicativo, ela ama aposto, ela ama adjunto adnominal. Então, ela não é tão polêmica assim, não, de adjunto versus complemento. Eu corrigi uma questão dela assim, sabe? No geral, ela é bem mais do adjunto, é bem básica, tá? Então, vamos lá, tá? Quando eu falo básica, as pessoas acham, é uma questão pegadinha. Não, a questão que ela usa é a questão do conhecimento básico que você tem que ter, entende? Por exemplo, ela vai chamar de adjunto adverbial um termo e o termo está acompanhando o substantivo. É básico, você tem que saber que advérbio nunca se refere a substantivo. Então, ela trabalha com os conceitos básicos, tá? Aqui, predicativo, peraí. Predicativo, se ela estiver trabalhando com fácil, porque ela tem 2 níveis. Tem o predicativo da pontuação, que a gente vai ver em outro momento, e tem o predicativo fácil, gente. Se você tem um verbo de ligação exige predicativo. Lembra dos verbos de ligação decoreba? Então, vamos trabalhar. Ela diz que há 4 predicativos. Ela diz que há apátridas, inimigos, perigosos e tudo. O que eu vou procurar? O verbo. É isso que eu vou procurar. Vamos lá. Se somos contra o Estado, somos. Isso é o verbo ser, é um verbo de ligação, gente. Verbo de ligação exige um predicativo do sujeito. Então, realmente, apátridas é predicativo do sujeito exigido pelo verbo ser, tá? Se fazemos o bem, somos, verbo de ligação, ó. Inimigos, predicativo do sujeito, ó. Se falamos a verdade, somos, verbo de ligação. Perigosos, predicativo do sujeito. Aí eu tenho somos, verbo de ligação, tudo, predicativo do sujeito. Então, é verdade, gente, ó. Se eu tenho um verbo de ligação, tá? E eu tenho característica, tá? Característica, ó. Porque contra o Estado aqui não era uma característica, tá? E também não interessa o resto, interessa o que ele marcou. Somos é verbo de ligação. Verbo de ligação exige um predicativo do sujeito, ó. Somos é o verbo ser, tá, gente? É verbo de ligação. E ele exige um predicativo do sujeito. São adjetivos, ó. Apátridas, inimigos, né, ó. Somos é verbo de ligação e perigosos é um predicativo do sujeito. Somos tudo, né? Somos, verbo de ligação. Esse pronome aqui está funcionando como predicativo do sujeito. Então, ele diz, há 4 predicativos no texto? Esses termos que ela marcou são predicativos, tá? Errada era a letra B, bem errada mesmo. Mas aqui é um recado para você. Estude predicativo. Para essa banca é necessário. E daí ela diz assim, o 4º período é composto por subordinação com oração adjetiva restritiva. Gente, oração adjetiva. Você vai fazer prova da CETAP e você ainda não sabe reconhecer pronome relativo, não sabe reconhecer se a oração é adjetiva, explicativa ou restritiva, então você tem que dar um passo atrás e estudar um pouquinho, tá? Pronome relativo, essa banca ama que. Ela ama que, tá? Ela ama oração adjetiva. E, inclusive, é um conhecimento que você tem que ter, porque às vezes a questão pode estar indo pro fim dos tempos e esse conhecimento pode salvar a sua questão, tá? Não era o conhecimento que salvava aqui, porque a letra B estava relativamente fácil. Mas vamos lá. Ela me diz que o 4º período é esse, ó. O 4º período é esse, que é o último período, ó. 1º período, 2º período, 3º. O 4º, tá? Eu vou dar um espaçamento que eu vou analisar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Somos tudo menos o que eles querem, tá? Tem um que aqui, gente, tem um que. Ele me diz que é uma oração adjetiva. Para ser adjetiva, ela tem que vir com pronome relativo. Para ser adjetiva, ela tem que vir com pronome relativo, tá? Para ser restritiva, é sem vírgula antes do pronome relativo, tá? Então, primeiro eu tenho que ver se aquele que ali é um pronome relativo, tá? Se você ainda não sabe, tá? Se você ainda não sabe, você precisa enxergar, quando você tem o quê? O que você vai olhar? Para quem estudou comigo, quem você vai olhar? Você tem o quê? Você verifica o que vem antes. Você tem um quê? Você verifica o que vem antes. Você tem o quê? Você verifica o que vem antes. Não adianta nada você olhar do que em diante. É o que vem antes do que? O que vem antes do que? Enxerguem esse o, gente. Enxerguem esse o. Se você não enxergar, ó, vá ao oftalmologista, tá?
Toda vez que você tiver o que, tá? E você precisar analisar o que você vai fazer? Ó? Analise o e ganhe o que. Analise o e ganhe o que. Analise o e ganhe o que, tá? Então, ó, analise o e ganhe o que. Vamos lá pro o, tá? Esse o antes do que? Se eu puder ler aquilo ou aquele, esse o, ele é um pronome demonstrativo. Como essa banca, ela é uma banca morfológica, eu vou colocar o nome, tá? Então, é pronome demonstrativo. E esse que é sempre pronome relativo. Esse que é sempre pronome relativo. Esse que é sempre pronome relativo. Se você tem assim, ó, aquilo que, o que é sempre pronome relativo. Aquele que, o que é sempre pronome relativo. Aquela que, o que é sempre pronome relativo. Um o igual a aquilo, o que é sempre pronome relativo. Então vamos agora trabalhar. Vamos trabalhar. Somos tudo, menos aquilo que eles querem. Somos tudo, menos aquilo que eles querem. Esse o é pronome demonstrativo e esse que é pronome relativo. Se esse que é pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Não há vírgula e nunca haverá vírgula entre o e o que, tá? Então essa oração ela é restritiva, tá? Sem vírgula. Essa banca é boa nessa análise, tá? Então treine isso aí, ó. O quarto período é composto por subordinação com oração adjetiva restritiva? Sim. Oração adjetiva com pronome relativo. Oração adjetiva com pronome relativo. Treine pronome relativo. Tudo bem? Ok, então tá. Ok aqui, tá? Todas estavam ok, menos a letra B de bola, porque aquele C ali, ele nunca seria concessivo, né? Aquele C, ele introduz orações subordinadas condicionais, né? Condicionais. Tudo bem? Período composto cai sempre, cai nome. Ela gosta de nome, nome, tá? E a quinta questão aqui, né, que é o seguinte, ó. As vírgulas e os dois pontos só não assinalam. Então, todas as afirmações vão ser verdadeiras, menos uma, tá? E, gente, ele não tá te perguntando se tá errado. Ele tá te perguntando assim, ó. Ele não está perguntando se a pontuação está errada, está perguntando o que essa pontuação está isolando? Adjunto adverbial, oração adversativa, oração intercalada, aposto. E todas as alternativas que ela dá sempre são justificativas que existem. Então, ela põe como alternativa as regras. O que você tem que ver? Você tem que ver se o caso descrito se adequa à regra, né? Se está adequado à regra. Então, ela trabalha com descrição, tá? Com análise sintática mesmo. Então, uma dessas afirmações, por exemplo, pode ser que não tenha um adjunto adverbial deslocado, isolado por vírgula. Pode ser que não tenha uma oração adversativa. Pode ser que não tenha uma oração intercalada na principal, pode ser que não tenha um aposto. Um deles não tem, não é a pontuação que está errada, é um deles que não existe aí nessa frase. Você tem que fazer análise sintática. Então, vamos lá. Ele quer o que não tem. Vamos lá. Ele falou que tem uma vírgula isolando adjunto adverbial deslocado. Certo ou errado? Certo, tem. Olha só, hoje é um adjunto adverbial deslocado, tá certo? Então, ele quer a que não assinala. A justificativa tá certa, ó. Essa primeira vírgula, ela tá aqui porque ela isola um adjunto adverbial deslocado, tá certo? B de bola, ele diz que tem uma vírgula separando oração adversativa. Bom, gente, você não vai ficar adivinhando, você tem que procurar conjunção adversativa. E aí, essa afirmação está certa ou está errada? Está certa. Porque, ó, você enxergou esse mais? Esse mais, ele vai introduzir uma oração adversativa. E essa banca, ela trabalha com basicão. Normalmente, ela trabalha com mais só com uma adversativa, tá? Então, ó, a afirmação tá certa. Então, ó, o que eu tenho aqui, ó, esse mais é uma conjunção coordenativa adversativa.
Então, significa que essa vírgula está isolando orações coordenadas. Então, significa ó, que essa primeira oração é uma oração coordenada assindética, tá? Uma observação, oração coordenada só se relaciona com outra oração coordenada. Essa aqui é a oração coordenada sindética adversativa, né? Adversativa, tá? Então, ok. Vamos ver a C. Oração intercalada principal. Eu vou avisar uma coisa para vocês. Toda vez que tiver escrito oração principal, está implícito que a outra oração é subordinada. Ela está dizendo que tem uma oração subordinada que está no meio, isolada por duas vírgulas. Yara, tem uma oração ali no meio. Não, gente, não tem oração nenhuma no meio. Você tem uma primeira oração. Vou marcar os verbos, tá? Vou marcar os verbos, tá? Eu tenho aqui, ó. Fingimos ter superado, tá? E saúdam. A gente tem duas orações. A gente tem duas orações isoladas, tá? Você tem assim, ó. Hoje fingimos ter superado esse passado. Isso aqui é uma oração, tá? Então, o que você tem? Essa vírgula aqui, ela não está separando orações. Não é uma oração no meio, né? Essa vírgula aqui isola hoje. Então, essa vírgula isola adjunto adverbial, tá? Essa vírgula aqui, ó, ela isola a próxima oração, tá? Então, aqui não é uma oração no meio. Essa vírgula está isolando duas orações. Eu não tenho uma oração subordinada no meio isolada por vírgula, eu não tenho, tá? O que eu tenho aqui é uma oração coordenada. Então, eu não tenho nenhuma oração no meio entre duas vírgulas. Essa vírgula aqui, ela não está intercalando. Essa vírgula está isolando hoje e essa vírgula está isolando essa oração da anterior. Eu não tenho oração intercalada, eu não tenho uma oração subordinada separada da principal. Não existe isso. A separação é da oração coordenada. A separação é do adjunto adverbial, tá? Eu não tenho oração subordinada separada. Não tenho, tá? Tinha que ter uma conjunção subordinada aí pra gente trabalhar, tá? Inclusive, ó, primeira oração, segunda oração. Essa aqui já tá classificada errado, né? Eu não tenho essa oração no meio entre duas vírgulas. Não tenho. E aqui eu tenho o seguinte, presença de aposto. Aposto é um repetidor, né? Mas ele esclarece o que foi dito antes, se ele for explicativo, né? Então é assim, ó. Hoje fingimos ter superado esse passado, mas as revistas lidas pelas madames saúdam a nova onda. Mas que onda é essa? Aí, ó, 2 pontos, vai introduzir uma explicação. Uniformes de domésticas assinados por estilistas renomados. Isso aqui não é uma oração, isso aqui é uma explicação da nova onda. Se é uma explicação, é um aposto. Então, ó, os 2 pontos introduzem um aposto. O que ele queria? Ele queria justificar. Então, é assim, ó. Essa vírgula isola um adjunto adverbial deslocado. Essa vírgula antes do mais isola uma oração coordenada adversativa. Esses 2 pontos introduzem um aposto. Pronto. Não tem mais nada com pontuação aí. Não tem. Então, qualquer outra coisa seria justificativa incorreta, tá? Bom, a errada, tá? Ó, era a letra C de casa. A gente não tem uma oração intercalada a principal entre duas vírgulas, tá? E o que a gente tem? O que as vírgulas estão fazendo? Primeira vírgula, separa um adjunto adverbial deslocado. Ela não é muito de trabalhar a pontuação opcional. Ela não vai te perguntar se é aquela vírgula opcional. Ela vai te perguntar o que aquela vírgula está fazendo. Está isolando um adjunto adverbial deslocado. Ó, essa vírgula antes do mais. O mais é uma oração, introduz uma oração adversativa. Então, separa a oração adversativa. Esses 2 pontos introduz uma explicação, então introduz um aposto. Ela é descritiva. Ela vai fazer isso, porque ela faz sempre, tá? Pontuação é um assunto que volta para o processo sintático. Ok? Bom, não esqueça, fique ligado aqui no canal, tá? Ative o sininho, me siga lá no Instagram, né? Siga meus bons, tá?
Que a gente agora vai ficar colocando um monte de questão para vocês. Diz aí de que banca vocês querem que a gente coloque, que a gente vai colocar para trabalhar. Agora, essa turma aqui é uma turma que vai ser bem focada no processo sintático, porque essa banca é mais sintática, tá? A concordância dela, a regência dela são mais básicas, voltam para o processo sintático. Então, ela não usa tantos casos assim, tá? A crase dela é enjoadinha, mas o foco dela mesmo é morfossintaxe, tá? A pontuação dela é sintática, o período composto dela é um processo sintático, então a gente vai reforçar isso nessa turma, tá? Começa dia 16 e vocês querem uma live? Eu acho que terça-feira, que seria dia 9, vamos fazer uma live aqui no canal pra gente trabalhar algumas questões dessa banca, que tal? Então vamos lá, dia 9 a gente vai fazer uma live aqui, tudo bem? E aí, ó, quer só o quebrando a banca? Tá perdendo tempo, faz logo a turma completa que é. Ok, eu agradeço, espero que vocês tenham gostado, tá? E sempre deixem um like, ajuda a gente, pode comentar, ajuda a gente, podem comentar. Pode dizer que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que vocês estão com saudade de Lola Maria Romanovski. Vocês sabem que eu gravo com Lola Maria Romanovski aqui, né? A presença dela. Às vezes, quando ela sai de um lugar e vem para outro, quando eu estou olhando para o chão, eu estou olhando para a Lola Maria Romanovski. Comentem que isso ajuda o canal, ok? Beijinho para vocês e até a próxima.